Olá, povo querido da Paróquia São Luís Gonzaga de Iomerê. Olá a todos os que acompanham as nossas memórias e histórias de fé. Hoje vamos contar mais uma das memórias, mais uma das histórias que sustentam, que dão vida à fé em nossa comunidade, em nossa paróquia, em nossa Iomerê. No último dia 14 de julho foi dia de São Camilo de Leles, o santo padroeiro dos doentes, dos profissionais da saúde, dos enfermeiros, de todos aqueles que se dedicam ao cuidado dos sofredores, de todos aqueles que se dedicam ao cuidado com a saúde. São Camilo de Leles nasceu em 25 de maio de 1550 em Bucchianico, na Itália, e faleceu em Roma no dia 14 de julho de 1614, em Roma, também na Itália. Passou toda a sua vida na Itália. Percorreu praticamente, todo o país, toda a Itália, de norte a sul, procurando disseminar, procurando transmitir, procurando difundir o carisma da misericórdia, o carisma que ele descobriu em sua vida depois de um processo longo de amadurecimento e de conversão. São Camilo não se tornou santo da noite para o dia, né? Pelo contrário, no início da sua vida estava muito perdido, desnorteado, e teve atitudes, né, muito contrárias àqueles, né, que se propõem a seguir o caminho do bem. No entanto, ele teve coragem de assumir e reconhecer os seus erros, as suas falhas, assumir os equívocos em sua vida, e descobriu um grande chamado, descobriu o chamado então de cuidar dos doentes. E ele não quis fazer isso sozinho, né? Ele procurou reunir um grupo de pessoas, né? E aí, com a pequena semente, né, do amor, da misericórdia semeada em seu coração, a semente da misericórdia para com os doentes, ele fez frutificar, fez germinar, fez frutificar. E ele mesmo dizia, né, que a sua obra, a sua companhia de homens de bem, a sua congregação, sua ordem, era uma pequena plantinha, né, o trabalho de cuidado com os doentes, uma pequena plantinha, né, que ele desejava ver crescer e amadurecer. E um dos ramos, né, essa planta tem vários ramos, né, um dos ramos dessa planta é a família camiliana leiga, uma das forças vivas então de nossa paróquia, né, nos dias de hoje, e que dá continuidade a esse carisma de São Camilo, né, procura dar continuidade ao carisma camiliano nos dias de hoje, não só em nossa paróquia, mas também no mundo todo. A família camiliana está presente, né, nos vários lugares onde estão os religiosos, mas também em alguns lugares onde não estão, porque o Espírito Santo é um vento incessante que sopra por todos os lugares, né? E quem acolhe o seu sopro, quem se deixa tocar por ele, também acaba sentindo, né? Descobrindo novos meios, novas formas de evangelizar. A família camiliana é então uma forma de evangelização sempre atual e concreta, porque o cuidado com a saúde é sempre atual e sempre concreto. Nós vamos ouvir então algumas pessoas que vão nos falar, né, sobre a história da família camiliana. Na verdade, duas pessoas, o Padre Carlos, em primeiro lugar, que nos vai contar então a intuição inicial, aquilo que São Camilo sentiu lá nos primórdios, nos seus inícios, né? E depois nós vamos ouvir então a atual coordenadora local aqui da família camiliana, a Deise Paganini, que é coordenadora então da família camiliana em nossa paróquia. Vamos ouvir então essa história de fé presente em nossa paróquia, né? O carisma camiliano desde que os padres aqui chegaram, mas a família camiliana, a partilha do carisma com os leigos, né, surgiu num outro momento, né, no florescer então também da Igreja, no Concílio Vaticano II, e vamos então ouvir e conhecer essa história de fé. Nós estamos então aqui hoje para conversar com o Padre Carlos Pigato a respeito da família camiliana. Ele que conhece muito bem as origens, a história da família camiliana, que na verdade remontam lá a São Camilo, né, que teve uma intuição desde o início da sua caminhada de conversão, quando ele descobre o seu chamado a cuidar dos doentes. Ele entendia que não podia fazer isso sozinho, precisava de mais pessoas. E por isso então ele desejou constituir, né, uma companhia de pessoas, de homens, né, de bem, de piedade, de oração, que pudessem cuidar então dos doentes com o mesmo amor
que a mãe cuida do seu filho enfermo. Padre Carlos, conta um pouco para nós como foi essa intuição, essa inspiração que São Camilo teve, né, de envolver os leigos, as pessoas, enfim, o povo nesse trabalho de cuidado com os doentes. É evidente que a vocação de Camilo começou de uma flor, como todas as frutas, começa com uma flor, depois da flor começa a formar-se a frutinha, a flor cai e a fruta cresce e cresce até chegar à maturidade. Camilo não podia logo de início ter uma ideia exata do que ele queria. Ele se dedicou aos doentes porque ele mesmo era doente e passou um bom tempo no hospital cuidando da saúde e viu a miséria daquele tempo, a miséria moral, a miséria econômica, a miséria clínica, o desamparo daqueles doentes. E o pior eram os funcionários escolhidos, muitos deles dos presidiários. Então nós podemos imaginar que tipo de servidor trabalhava com os doentes. Presidiários para cuidar dos doentes. Era a pior classe que se poderia imaginar. Alguns, quando, por exemplo, citando um detalhezinho, alimentavam os doentes, socavam a comida. Coma, tomara que você se afogue, como é que você se afogue com a comida. Maltratavam, batiam nos doentes. Não podia compreender aquilo. E a direção do hospital, infelizmente, não tomava conhecimento. Foi daí que ele pensou de arrumar um grupo de homens, de pessoas de bem, de bom coração, para servir os doentes gratuitamente, sem preocupação de salário. Dar-lhes aquele amor que uma mãe dá ao único filho doente. Sabemos que a mulher é constituída de muita meiguice, de muito amor, principalmente pelos filhos. E era isso que o Camilo queria. E juntou uns 4, 5 servidores, entre eles o padre capelão, e começou aos poucos a cuidar dos doentes, fazendo palestras, reunindo-os numa sala, falando da caridade, falando do amor, fazendo ver que o doente é uma pessoa que merece mais atenção do que os não doentes, pela sua condição justamente de doente, sua condição clínica, sua incapacitação como elemento. E aos poucos esse grupo foi crescendo. Bom, de todos, daqueles 5, 6, nenhum continuou com o Camilo. Por isso ou por aquilo, só o Padre Profeta chegou ao pleno amadurecimento do projeto de Camilo. O Padre Profeta. Os outros todos, por isso ou por aquilo, desistiram. Então, além de... havia padres e não padres nesse grupo, é isso? Um padre só, havia um padre só. Os outros eram todos leigos. Certo. Uhum. Um bom rapaz, Cursínio, um único perseverou e morreu membro da ordem. Não chegou a fazer parte da ordem, porque faleceu antes, mas certamente teria perseverado até o fim. Faleceu muito estimado por todos, muito querido por todos, era uma alma totalmente devotada ao serviço dos doentes. Mas aí como São Camilo fez para tentar incutir esse espírito que o senhor comentou aí, de pessoas de bom coração para atender os doentes? Ele foi em busca de outros... O exemplo dele, ante tudo, o exemplo dele era que... E ele também tinha autoridade no hospital, ele era administrador e podia exigir caridade, podia exigir amor, podia exigir a atenção, podia, afinal, exigir o Cristo no doente. Ora, nem sempre ele foi bem sucedido.
Ela, de começo, achou que impondo a sua autoridade, castigando aqueles enfermeiros, cortando o salário, suspendendo certos direitos, pensando assim que com severidade poderia levá-los a uma atitude mais humana, mais digna. E viu que não dava certo. Daí então ele se convenceu, ou são levados pelo amor de Deus, então não há como, não é possível. Tirar os servidores, não quer dizer que todos fossem bandidos tirados da cadeia para servir os doentes, mas era sabido que os piores cafajestes, quando se queria castigá-los, dar-lhes um castigo exemplar, era mandá-los trabalhar no hospital. O hospital era o que havia de pior que você possa imaginar. Falta de higiene, falta de amor, falta de tudo. Então, e essas pessoas estão de coração tão mal, podemos imaginar como serviam os doentes. Camilo castigava, Camilo exigia, Camilo repreendia, Camilo fazia tudo. Afinal, Camilo não usou, foi por fim que amadureceu a ideia do amor. Devemos levar essas pessoas a servir o doente por amor de Deus. Cortar salário, reduzir salário, dar-lhes outras penitências, não surtiu efeito nenhum. Então ele passou a trabalhar com um grupinho escolhido, incutindo-lhes o serviço do samaritano. Servir o doente por amor a Cristo. E começou, e a coisa foi. Aos poucos a ideia, pois, cresceu e Camilo viu, a providência levou o grupo de Camilo a crescer. Camilo mesmo, depois, se ordenou sacerdote, porque alguém lhe disse, Padre Camilo, o senhor não vai conseguir nada. O senhor, como leigo, não vai levar leigos a ponto nenhum. Era preciso o carisma sacerdotal, era preciso a vocação, um exemplo de um homem de Deus, totalmente devotado a Deus. Camilo então se ordenou e começou a congregação religiosa. Lentamente, com uns poucos, vieram outros, vieram mais, vieram alguns sacerdotes. Um grande elemento foi o padre Brazo Pertis, que deu muito apoio a Camilo e muito prestígio a Camilo, um padre muito preparado, que deixou uma carreira, talvez até o episcopado, quizá talvez até o cardinalato, para ser um simples religioso. E foi um elemento de grande utilidade para São Camilo. Depois as circunstâncias foram crescendo, até por sugestão de um cardeal, por que não levar essa congregação, esse grupo de homens, e levá-los à categoria de ordem religiosa? E foi assim que se decidiu. E aí, então, a partir desse momento, o enfoque, né, que foi dado ao carisma foi mais dentro da vida religiosa e sacerdotal. Porém, ele é um carisma que é aberto também Sim. a todo batizado, a todo cristão, né, todos os leigos e leigas. E Camilo se sentia pequeno, porque as calamidades eram... Se hoje em dia, com todo o recurso, com toda a técnica, com o avanço dos homens que vão a Marte como se fosse dar um passeio, se com toda essa tecnologia, esse avanço científico, a coronavírus está sendo tão terrível, não há recurso, quase podemos dizer assim, a humanidade, a medicina se sente fraca perante a coronavírus que está aí devastando a população. Podemos imaginar o que era aquilo. Então Camilo queria como ele dizia, ter 100 braços. Então é que ele pensou também num grupo de leigos que viessem. É de se notar que o exemplo dele, fala-se principalmente de Nápoles. A nobreza de Nápoles estava toda ela devotada aos hospitais. Em Nápoles, os hospitais eram muito bem atendidos, depois do exemplo de São Camilo. Nápoles e Palermo, outras cidades do sul da Itália. A nobreza fazia questão de servir os doentes. Não era, porém, em toda parte que havia esse espírito assim. O Camilo queria que em toda parte houvesse gente devotada.
E começou na casa da Madalena, reunindo homens e mulheres. Diz a biografia que ele lhes destinou 2 salas, onde os reunia, onde tratava com eles, falava, explanava, lecionava a caridade para aqueles homens e aquelas mulheres. E depois essa fase, aos poucos foi se apagando na ordem, infelizmente foi se apagando. E depois de muitos séculos quase não restava mais nada. Porque justamente foi isso muito bom. Já havia ordens terceiras, como os franciscanos, a ordem terceira de São Francisco, dominicanos, os carmelitas, ordens religiosas que tinham o braço secular, o braço dos leigos e leigas. Os leigos vivendo então o espírito e o carisma, né, de uma Sim. ordem, de uma congregação, de alguém que se destacou por aquele carisma na história da igreja. Muito bom então ouvir o Padre Carlos nos contando, né, sobre como São Camilo teve esta intuição de não trabalhar sozinho. Ele mesmo, né, objeto de misericórdia, doente, percebeu que para cuidar da pessoa doente não dava para uma pessoa só, né? Em geral, um doente necessita de cuidados de 2, 3 ou mais pessoas. Se a gente para pensar, nós mesmos já experimentamos isso, né? E quando vivemos a doença, várias pessoas são mobilizadas para poder nos cuidar. São Camilo, então, objeto ele mesmo de misericórdia, um doente precisando de cuidados, teve a intuição então de formar um grupo, uma companhia de pessoas de bem, que inicialmente desejava, né, que fossem leigos, batizados, né, pessoas que viviam o Evangelho. Depois foi percebendo também da necessidade de organizar isso numa congregação, numa ordem religiosa, mas nunca perdeu aquele desejo, né, de ter 1000 braços, de ter pessoas que pudessem abraçar esse carisma, né, muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas que pudessem se sentir tocadas por esta missão, grandiosa missão, cuidar da vida e cuidar da saúde. E aí então, né, no florescer, né, do Concílio Vaticano II, quando se redescobre que a vida de santidade é uma proposta para todos, né, quando se descobre que na verdade a santidade se vive no dia a dia, no cotidiano, e que mesmo, né, sentindo o chamado não a viver a vida religiosa ou sacerdotal, mas sentindo o chamado da vida familiar, no seio da família, na família, né, no amor de mãe, com esse calor de amor de mãe que se cuida dos doentes, então vai surgindo a família camiliana. Nós tivemos, né, um florescimento grande de todos os carismas e vocações e também um redespertar então a partir da vocação batismal no Concílio Vaticano II. Vamos ouvir então um pouco da história da família camiliana aqui no Brasil, mais especificamente, né, em Iomerê, contada então pela atual coordenadora da família camiliana aqui em nossa paróquia, em nossa Iomerê. A família camiliana leiga está presente em Iomerê há mais de 4 décadas. Por volta de 1980, os padres camilianos, Padre Ernesto Boff e Padre João Zago, que são naturais de Iomerê e aqui residiam naquela época, se uniram e juntaram um grupo de leigos para trabalharem em louvor a São Camilo de Leles. Como assim trabalhar em louvor a São Camilo de Leles? Pois eles reuniram um grupo de leigos que na época eram casais que faziam parte de todas as comunidades que pertenciam à nossa paróquia. Eles se reuniram e juntos formaram um grupo para auxiliar nas atividades do seminário, que na época contava com um grande número de meninos que aqui moravam e precisavam ter uma base, ter um apoio familiar, e também para auxiliar nas festas, para arrecadar fundos para ajudar na manutenção do seminário. Mas não bastava isso. Esse grupo se reunia assim para rezar e louvar o nosso patrono fundador, São Camilo de Leles. Esse grupo se fortaleceu. Todos os meses, no dia 14, que é o dia em que nós louvamos São Camilo de Leles, eles se reuniam, faziam orações, participavam da Santa Missa e estudavam sobre a vida do nosso patrono fundador.
Hoje, nós contamos ainda com casais que foram membros fundadores da equipe lá na década de 1980. Pois bem, com o tempo, a família Camiliana de Omerê seguiu o rumo, seguiu os passos, trabalhou, auxiliou nas festas, auxiliou com os seminaristas e sempre esteve presente na vida camiliana dos padres que aqui estiveram. Nós hoje nos reunimos no dia 25 de cada mês para reunião, para estudo sobre São Camilo. Também fazemos a celebração e sempre no dia 14, aqui na Matriz, a gente celebra com os padres o nosso louvor a São Camilo de Leles. A família camiliana leiga, ela está presente, ela pertence a uma outra família, que é a família camiliana leiga brasileira. No Brasil hoje, nós temos 6 equipes, 6 famílias locais, espalhadas por diversas regiões. Aqui no sul, na região sul, nós temos em Santa Catarina e Omerê, temos também no Paraná, em Pinhais. Na região sudeste, na cidade de São Paulo, nós temos 2, a família da Granja Viana e a família do Parque P. Na região nordeste, nós estamos presentes no Ceará, na cidade de Fortaleza, e no Piauí, em São José do Rio Peixe. E na região norte, nós estamos presentes no Amapá, na cidade de Macapá. Essa família camiliana brasileira, a qual a família camiliana leiga pertence, ela também pertence a uma família camiliana leiga internacional. E nessa família camiliana leiga internacional, nós estamos presentes em 32 países espalhados pelos 5 continentes. Pois bem, o que faz a família camiliana leiga? A família camiliana leiga faz memória e faz honra e imita as atividades do nosso patrono fundador, São Camilo de Leles. São Camilo de Leles, há mais de 400 anos, reunia um grupo de leigos e fazia visita aos doentes, ajudava os pobres e necessitados, tratava dos enfermos, fazia visitas a hospitais, e isso consagrou São Camilo de Leles a ser o patrono da saúde, o patrono dos hospitais, patrono dos doentes e dos enfermos. E nós hoje, a nossa principal missão é levar o carisma camiliano a essas pessoas que necessitam. Mais do que nunca, nós necessitamos de paz, de saúde física e de saúde espiritual. E a família camiliana tem essa missão, a missão de levar o carisma camiliano aos mais necessitados. E o que é levar o carisma camiliano aos mais necessitados? É colocar o coração nas mãos. São Camilo nos dizia: mais coração nas mãos, mais amor, mais misericórdia, mais piedade. E é isso que a família camiliana tem como intuito: levar o carisma camiliano, honrar a cruz vermelha em nosso peito e rezar. Realizamos sim ações sociais, visitas aos doentes, mas principalmente rezamos a São Camilo de Leles para que ele interceda a Deus pela nossa vida, pela vida e pela saúde de todas as pessoas que sofrem e de todos os que pedem a nossa ajuda. Façamos junto agora a oração a São Camilo de Leles, patrono dos doentes e dos hospitais. Ó glorioso São Camilo, volvei um olhar de misericórdia sobre os que sofrem e sobre os que os assistem. Concedei aos doentes aceitação cristã, confiança na bondade e no poder de Deus. Dai aos que cuidam dos doentes competência, dedicação
e amor. Ajudai-os a entender o mistério do sofrimento como meio de redenção e caminho para Deus. Vossa proteção conforte os doentes e seus familiares e os encoraje na vivência do amor. Abençoai os que se dedicam aos enfermos e que o bom Deus conceda a paz e a esperança a todos. Amém. São Camilo de Leles, rogai por nós. Rogai por nós e ensinai-nos a viver o carisma da misericórdia. Ajudai-nos a todos a descobrir o valor e a importância da vida e da saúde. Não há bem mais precioso do que nossa vida e nossa saúde. Se quisermos fazer qualquer outra coisa, precisamos ter saúde. Se não tivermos saúde, até podemos, sem dúvida, fazer muitas coisas, mas é tudo muito mais difícil, tudo muito mais lento, né? Não há como trabalhar, não há como produzir, não há como fazer, enfim, produzir tantas riquezas como hoje produzimos, né? Tantos bens, tanto desenvolvimento, se não há saúde, se não há vida. Por isso, saúde é sempre prioridade. Vida e saúde estão acima de qualquer outro valor, de qualquer outra meta, de qualquer outra busca. Que São Camilo nos ensine e nos ajude a todos a despertar para nos tornarmos uma comunidade, uma paróquia, uma igreja realmente sanante e sanadora, cuidadora da vida, cuidadora da saúde, promotora da vida e promotora da saúde. Que São Camilo de Leles nos inspire e possa despertar muito mais pessoas na sua vocação específica, seja sacerdotal, religiosa, leiga, para também abraçar este carisma de misericórdia. A família camiliana pode ser constituída também por sacerdotes diocesanos, também por religiosos de alguma outra congregação, desde que as pessoas, né, enfim, se comprometam, abracem esse carisma e o vivam em profundidade. Mas, sem dúvida nenhuma, como já nos lembrou também o Padre Carlos, é uma proposta, né, uma oportunidade também de cada batizado, né, especialmente os leigos e leigas, de viverem este carisma tão importante no mundo de hoje. Que São Camilo nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, e que a bênção de Deus nos acompanhe hoje sempre pela intercessão do apóstolo do amor, do gigante da caridade, zeloso dos enfermos, cuidador da saúde, São Camilo de Leles. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.